da igreja. E eu me alegrei muito, sabe por quê, queridos? Porque quando você está em um lugar que Deus te tira e Ele te leva para outro lugar, você consegue ver o Espírito se movendo na igreja. Não em uma placa denominacional, mas na igreja. E aqui o Acre, eu venho conversando com o pastor Acre, é uma terra muito abençoada por Deus. Muito abençoada. Irmãos, você não tem noção quanto que o Acre é abençoado. Mas, pastor, nós estamos isolados no final do país, no mapa, tudo. É uma terra quente, isso é fruto, não. A bênção de Deus não está nisso aí, não. Nós somos um povo abençoado porque Deus tem derramado no seu coração. Eu estava no Nordeste, você não sabe. Quem já foi ao Nordeste, teve o privilégio de ir lá ou morar lá, você sabe que o mundo espiritual lá é muito diferente, é um negócio mais pesado. E aqui o ar de Deus tem derramado. Deus tem despertado a igreja para algo que é essencial, que nós estamos, parece até assim brincadeira, mas falar sobre isso, mas Deus está despertando a igreja para algo. Coisa que é uma tarefa nossa. É um dever do cristão, amém? É um dever do cristão. O pastor não gosta de orar, então você precisa nascer de novo. Você tem que conhecer Jesus de verdade. Porque quem é casado aqui, levanta a mão, só para que sabe. Você ama o seu cônjuge, amém? Você gosta de conversar com ele? Claro, né? A gente fala que é Deus, por que a gente não gosta de conversar? Se relacionar, orar e falar. Mas não é sobre a oração que eu vou falar, mas Deus tem despertado a igreja e eu fico feliz com isso. Lucas 24, nós vamos ler do verso 13 em diante, até o 35, é um texto um pouco extenso, mas para você entender também a história. E depois eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar nesse texto e mais em alguns outros. Mas eu peço que você, por gentileza, fique com a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos ler do verso 13 em diante. Lucas 24. Verso 13 em diante. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: o que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, Jesus falou: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato,
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido o Senhor no partir do pão. Amém, queridos? Esse texto eu creio que ele é muito conhecido de todos nós. Inclusive, ultimamente tem surgido muitas canções sobre a questão da mesa, sobre o partir do pão. E eu quero meditar um pouco nesse texto com você, nesse dia de hoje. Quero compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, para a sua vida e para a minha vida. Essa história é muito interessante, irmãos, porque aqui Jesus ele já havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado. Apesar de que as pessoas não estavam entendendo o que tinha acontecido, Jesus havia ressuscitado como ele tinha prometido. E hoje a ressurreição é algo que pouco se fala no meio do povo de Deus. Hoje nós quase não falamos sobre a ressurreição e eu quero, em cima desse texto, falar um pouco sobre a ressurreição também, mas me ater aqui a alguns fatos, porque a história desses dois discípulos, no caminho para Emaús, é a nossa história. Essa história aqui, ela se parece muito conosco, muda o contexto, o cenário, é óbvio, porque Jesus não está morto, ele ressuscitou, mas nós passamos por situações semelhantes e vivemos coisas semelhantes a essas que esses discípulos viveram. E aqui fazendo um paralelo da nossa vida espiritual, a maioria de nós está aqui nesses dois discípulos. Eles estão indo para Emaús, porque eles estavam tristes, porque Jesus havia sido morto e eles ainda não tinham entendido que Jesus já havia ressuscitado. Na mente desses dois discípulos, Jesus ainda estava morto, mas Jesus já havia ressuscitado. E eles não lembravam, ou se lembravam, eles não compreendiam, eles não discerniam aquilo que Jesus havia dito, que era necessário que ele sofresse, que era necessário ele padecer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E essa história aqui que nós lemos no Evangelho de Lucas, ela narra a história de uma vitória definitiva de Deus vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo Satanás e seus demônios e todo o poder das trevas de uma vez por todas. Essa aqui é a história que nós lemos. Jesus, nesse texto, ele já havia vencido a morte, ele já havia vencido o pecado, ele já havia vencido Satanás e seus demônios de uma forma definitiva. Por isso que hoje eu e você estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Mas isso é algo que, de tanto nós falarmos, nós temos um hábito de falar tanto de algumas coisas que parece que aquilo perde significado. Parece que aquelas coisas perdem o valor. Por exemplo, quando nós falamos sobre santidade, as pessoas acham algo muito simples, muito bobo, algo até às vezes meio que desnecessário. Quando nós falamos sobre oração, a mesma coisa, e assim sucessivamente. E a mesma coisa também é sobre Jesus ter ressuscitado. Parece algo simples, parece algo comum, mas na história da humanidade você nunca ouviu falar e nunca ouvirá de um homem que morreu e ao terceiro dia voltou dos mortos com a vitória na mão de tudo aquilo que oprime e destrói o mundo. Você nunca ouviu falar disso, você nunca vai ouvir a não ser da pessoa de Jesus. Mas vamos comigo no verso 17. Aqui no verso 17, Jesus aparece a eles e diz assim, Jesus pergunta para eles, o que vocês estão discutindo no caminho? Apenas a parte B. O que vocês estão conversando no caminho? E aqui eu começo a palavra porque a questão da nossa vida com Deus, querido, não é como nós começamos, mas é como nós vamos nos manter, como nós vamos terminar a nossa caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que muitos estão correndo uma carreira, mas poucos são os que vão chegar naquele ponto de chegada. E é importante que você não desista para que você alcance o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui Jesus ele pergunta, o que vocês estão conversando? E aqui eu quero refletir um pouco com você. E aqui eu mudo um pouco essa pergunta. Como você está no caminho? O que você está conversando nesse caminho? Como é que você está vivendo nesse caminho? Que caminho é esse? Nossa vida com Deus é comparada a um caminhar. Como é que eu estou no caminho? Muitos de nós, na nossa vida com Deus, estamos assim.
No início da fé a gente até crê, ou quando vem alguma situação difícil sobre a nossa vida, a gente crê, a gente confia por um tempo, mas aquela sua situação persiste, se ela dura mais um tempo, alguns começam a fazer uma oração assim: por que isso? Por que isso? E se aquela situação persiste mais um tempo, alguns dizem assim: Deus nem mais comigo está. Deus me abandonou, porque a minha vida não. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou aqui, eu estou fazendo e nada acontece. Esses discípulos estavam assim. Jesus tinha dito que eu vou ressuscitar. E eles estavam indo para Emaús tristes, porque na mente deles Jesus estava morto. Eles não conseguiam acreditar naquilo que Jesus havia dito. E nós muitas das vezes estamos assim, até por um tempo a gente crê, mas depois a gente para de crer. A gente para de acreditar. E hoje, irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil no mundo, a igreja ela passa um momento tão difícil, são dias trabalhosos, como Paulo fala a Timóteo, que hoje nós, dentro da igreja, nós encontramos pessoas sem esperança, pessoas sem fé. Não é não, pastor? Não é, pastor? Vocês que aconselham, nós que aconselhamos, nós cuidamos de pessoas, nós sabemos o que nós estamos falando. As pessoas estão dentro da igreja, sem fé, sem esperança, não conseguem crer, não conseguem acreditar, e muitas delas estão desistindo delas mesmas. Estão desistindo de lutar, estão desistindo de acreditar, estão desistindo de sonhar, não tem mais fé, perderam a esperança, para muitos tudo acabou. Sabe, queridos, quando eu fui para o Nordeste, eu fiquei lá 4 anos e um pouquinho, e eu perdi minha mãe com câncer, depois enterrei um tio, depois enterrei minha avó materna. Foi um tempo muito difícil, foi um acidente quase morro. No período que minha mãe estava doente, minha esposa ficou muito bem com uma depressão e desempregada. Foi um tempo muito difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, do fundo do meu coração, com toda sinceridade, minha esposa e meus filhos são testemunhas. Eu nunca perdi a fé. Sabe por quê? Porque quem conhece Jesus de fato, independente do momento, está acreditando. Independente do momento. O maior problema hoje do povo de Deus é porque nós nos movemos por circunstâncias ou por momentos favoráveis. Se o momento está bom, eu estou crendo. Se o momento fica difícil, eu paro de crer. Eu não tenho fé, uma fé baseada no momento, não uma fé baseada em Jesus. Porque quando eu tenho uma fé firmada em Jesus, o momento pode ser bom, eu vou estar feliz. O momento pode ser difícil, eu também vou estar feliz. Sabe por quê? A tua alegria não depende de coisas, a tua alegria não depende de pessoas, a tua alegria não está em você ter todas as contas pagas, isso é muito bom, não está simplesmente em você ter a sua saúde tudo ok, a sua família, isso é muito bom, tudo isso é louvável, é maravilhoso, mas também se nós não estivermos isso, nós também precisamos crer e ser um povo feliz, porque nós temos Jesus, nós temos a salvação e nós vamos morar na eternidade com Ele. As pessoas estão sem fé. Talvez você chegou assim, ou não sei, ou você conhece alguém que esteja assim. O que é essa síndrome de depressão, de síndrome do pânico tomando de conta das pessoas? É a falta de esperança, é as pessoas que não têm significado de viver, não têm significado para a vida, e elas perderam o propósito, e a tristeza é tão profunda que elas caem num abismo que não conseguem sair. E dia após dia elas vão se afundando, se afundando, e perdem a esperança. E Jesus disse: o que é que vocês vão conversar? Qual é a conversa que você tem tido com você mesmo? Você e a sua alma. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Sabe, amados, o nome de Jesus, escute o que eu vou falar. Hoje nós vemos um tempo onde a aparência é mais importante. Onde
aquilo que é aparente é mais importante. Mas muitas das vezes você está do lado de uma pessoa bem vestida, com um sorriso no rosto, mas com a alma destruída, com o coração rasgado, sangrando. Você pode estar do lado de uma pessoa assim, que se esforça muitas das vezes para colocar um sorriso, mas quando chega em casa chora. Quando está diante das lutas, chora, não tem fé, não tem esperança, não consegue. Como é que nós estamos nesse caminho? Como é que nós estamos? Será que você está fazendo essa oração porque isso, porque aquilo? Aqui, a gente fica buscando respostas. E na maioria das vezes nunca vem. Nunca vem. Porque Deus, Ele não quer que você faça esse tipo de pergunta. Deus não quer isso na sua vida. Deus quer que você confie que Ele é fiel na tua vida. Que Ele é fiel na tua casa. Que Ele é fiel no teu ministério. Deus quer que você confie. Você consegue confiar? Você consegue descansar nessa verdade? Descansar hoje parece algo tão difícil. Descansar na certeza de que se Ele ressuscitou, Ele está vivo, assentado em um alto e sublime trono, Ele tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais através de Cristo. E por essa verdade você consegue crer e descansar que Deus é fiel. Aleluia. Você consegue colocar um pouco de fé no teu coração, um pouco de esperança, um pouco de vida, que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está. Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Você entende o que isso significa para as nossas vidas? Enquanto igreja, aquilo que era de acusação contra a minha vida, contra a tua vida, não existe mais. A cédula de dívida, o escrito de dívida que era contra nós, foi anulado na cruz. Como é que nós estamos? E o texto continua. E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Irmãos, nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus sabia o que eles estavam indo fazer em algo, sim ou não? Não sabia. Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Para mostrar para eles que eles ainda não tinham discernido quem era Jesus. Eles não discerniram Jesus. Jesus estava com eles ali, ressuscitado, mas eles não discerniram. Eles não entenderam Jesus que estava ali caminhando com eles. Eles não conseguiam compreender que era o Mestre. E Jesus pergunta para abrir os olhos deles, mas mesmo assim eles não entenderam. Eles não entenderam. Muitas das vezes nós estamos assim, querido. Escute. Jesus está fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. Maravilhas, proezas. E a gente não discerne a mão de Deus sobre nós. A gente não percebe, a gente não entende a presença dele em nós. Não percebe. Você consegue olhar para dentro da tua vida, você consegue olhar ali rapidinho para dentro de você, para a sua casa e ver a mão de Deus. Você consegue ver o quanto que Deus já fez em você. Nem era para nós estarmos aqui, não é? Tem gente aqui que já era para ter sido levado para, mas está aqui. Aí você chega no enquanto isso, Deus derramando unção, você está aí todo triste, cabisbaixo, preocupado com uma bobagem, uma coisa boa, que para Deus é enxergue e discirna o cuidado de Deus na tua vida, na tua casa. Enxergue. Seja grato. Agradeça a Deus aquilo que Ele já fez, o que Ele tem feito
vai fazer. Agradeça, discirna o agir do Espírito Santo na tua vida. Porque se Deus estivesse morto, nós nem aqui estávamos. Se Deus não estivesse guardando a minha vida, a tua vida, a nossa casa, o que seria de nós, irmãos? Se não fosse a mão do Senhor. Jesus pergunta para abrir os olhos dos discípulos, mas os discípulos não entenderam. E eles continuam dizendo: olha, você não entende aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia e nada aconteceu. Olha o que eles estavam dizendo para Jesus ressurreto. Entregaram ele, sabe qual era a nossa esperança? Por que eles falaram isso? Porque o povo de Israel estava escravizado naquele período. Roma dominava Israel. Porque desobediência do povo. Eles estavam cativos na própria terra. Roma estava dominando. Eles tinham que pagar impostos. Muitas coisas deles não eram mais deles. E eles, quando viram Jesus fazendo tudo aquilo, arrastando uma multidão, eles pensaram: pô, chegou a salvação. Davi foi um excelente rei, mas agora chegou aquele que vai redimir Israel. E quando eles não entendem, não discernem a respeitação de Cristo, eles ficam tristes. E a gente é assim, sabe? A gente espera muitas das vezes que o agir de Deus venha de uma forma, que Deus faça algo do nosso jeito. E Ele não faz. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, só está só o sangue hoje. Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Ele sabe. Você está achando que se você quer bom, muitas das vezes é a tua destruição. Ele sabe não apenas o que é bom, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. E a gente fica: olha, eu esperava que Deus fizesse assim, pastor, mas Deus não fez. Não aconteceu do jeito que eu esperava. Ou você acha que eu não chorei quando eu orei, vi Deus curando pessoas, e quando eu fui para o Nordeste, eu orei e Deus não curou minha mãe. Você acha que eu fiquei triste? Claro que eu fiquei. Sou um pedaço de pau, sou gente. Tenho sentimentos, emoções, meu coração era, né? Mas aquela tristeza foi simplesmente pelo fato de eu ser ser humano e sentir ela, mas ao mesmo tempo a graça veio e me sustentou. E eu entendi que tudo que Deus faz é bom, perfeito. E a pessoa entender isso, quando você entende isso, irmãos, porque a gente entende isso num tempo bom, num tempo difícil, quando vem perda, quando vem doença, quando vem lutas inexplicáveis, quando as coisas saem do nosso controle, a gente não consegue acreditar, sabe por quê? Porque nós ainda não amadurecemos a nossa fé em confiar plenamente nele. Porque independente da situação, o coração que crê na ressurreição de Cristo, ele sabe que a morte já não nos separa. Aleluia. Eu vou repetir isso para você entender no fundo do seu coração. Aleluia. Quem crê na ressurreição dele sabe que a morte não é mais um problema. Aleluia. Abra comigo, deixa marcado sua Bíblia aí. Abra comigo Romanos 8. Romanos 8, 31. Olha o que diz. Isso aqui, irmãos, todo mundo conhece o cor salteado. Você tem que chamar alguém aqui, tem gente que vai recitar isso aqui para mim sem nem olhar aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus, quem? Deus é por nós. Só que sabe o que vai fazer uma vigília. Aleluia. Quem é que é pela glória?
gente não crê nisso. A gente crê em horóscopo, a gente crê em marqueteiro, a gente crê em qualquer besteira, mas a gente não crê no Evangelho. Porque na hora da prova fica um monte de gente desesperado, perturbado, angustiado, oprimido, amargurado, sem saber para onde ir, o que fazer. Aí fica atrás de profeta A, profeta B, profeta C. Você não precisa de profeta não. Você precisa conhecer a Cristo de verdade e acreditar na sua palavra. É isso que nós precisamos. Continuemos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra a igreja, contra os eleitos de Deus, se é ele quem nos justifica? Quem é que vai nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35, quem é que vai nos separar do amor dele? Aleluia. Aí Paulo começa a listar algumas coisas da nossa vida, da nossa realidade, da nossa existência. Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? Graças a Deus aqui ninguém passa fome. A falta de roupa, a falta de moradia, a espada, o perigo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz, verso 37, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Deus, Jesus. Aí ele continua, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjo, nem principado, nem nada pode te separar do amor de Deus. Que palavra poderosa. É essa luta que vai te separar dele? É a doença? É a frustração? É a decepção? É a falta de fé e de esperança? Nada pode nos separar. Porque ele ressuscitou. Ele vive. Nada nem ninguém pode te separar. Pastor, estou com medo de demônio. Estou fazendo macumba para mim. Esquece isso. Não nega o poder, a existência do mal. Existe sim. Mas confia nisso. Você está nele, você consegue entender isso? Eu e você estamos nele. E ele está em nós. E aquele que está em mim e você é maior do que aquele que está no mundo. É verdade. É muito maior. Eu fico olhando essas redes sociais, coloco as figurinhas de um suposto Jesus com um demônio vermelho de chifre. Irmão, isso não existe. Ele é criatura e ele já foi vencido. Ele é o Criador. Não existe guerra entre Deus e Satanás. Existe a guerra entre nós e ele. Mas entre Deus não. Não existe. Ele é uma criatura. Como é que ele vai contender com quem o criou? Isso tudo é nosso. Falando que a gente não toma posse. Vamos voltar para Lucas. Vamos lá para o verso 25 agora. Então ele lhes diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus aqui chama eles na responsabilidade. Vocês não entendem. Vocês não compreendem que o Cristo tinha que padecer, e nós como igreja também não compreendemos que como discípulos também nós vamos padecer. Ou você acha que o mundo é só flores, a vida com Deus? Quem te disse isso, irmão? Sinto muito. Me engano. O problema é que a igreja ela foi entupida de uma praga chamada teologia da prosperidade.
onde ensina que o crente nunca vai adoecer, onde ensina que o crente nunca vai ter problema dentro da família, onde ensina que se você não tem muito dinheiro, está acontecendo alguma coisa é porque você está em pecado. Isso tudo é mentira, irmãos. Se fosse assim, Paulo estava no inferno. Porque mais sofrimento que esse homem passou. Foi preso, foi apedrejado, foi dado como morto, sofreu naufrágio. E onde era perseguição, por cima de perseguição, e foi o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento, o apóstolo que mais foi usado pelo Senhor em levar o Evangelho, e principalmente aos gentios. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque Paulo teve essa parte. Ele levou aqueles que não eram judeus. Entenda, você é discípulo, você vai sofrer. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venci. Mas você vai passar, você tem que passar. É a pedagogia dos céus de tratar o coração da gente. Porque o nosso coração não quer buscar a Deus. A nossa natureza não quer o Senhor. E quer ver o crente orar e buscar a Deus é quando ele está na dificuldade, não é? Ei, irmão, o pastor vai ter oração não na igreja. Pastor, cria uma oração aí, tem que seja meu, que eu vou, no nome de Jesus, eu quero orar, estou com a fome de orar, pastor. Eu estou inventando histórias. Porque quando está tudo bem, a gente nem liga, não quer nem saber de orar, de nada, de igreja, de negócio de culto, para isso. Não discerne, não valoriza o que Cristo fez. Sabe, irmãos, hoje nós temos um problema muito grande na igreja, que é pessoas feridas espiritualmente, ministerialmente. Pessoas que um dia sonharam com o ministério, hoje não sonham mais. Pessoas que um dia foram usadas poderosamente por Deus, hoje não são mais. Tinham sonhos, projetos, sabe? Algo de Deus queimando no coração. Não. Morreram. E o Senhor, Ele quer levantar uma igreja que vai atrás desses feridos. Talvez você seja um. Sim. Talvez alguma coisa dentro de você morreu. Talvez alguma coisa dentro do teu coração. Alguma coisa dentro da tua alma. Que te parou. Que te colocou em um lugar que você diz: eu quero sair, mas eu não consigo. Não tenho forças. Mas essa noite o Espírito Santo, Ele fala ao teu coração. Aquele que ressuscitou, Ele está aí dentro de você. Se Ele ressuscitou, Ele vai te ressuscitar. Porque aquilo que era contra nós, Ele pegou para Ele, venceu e nos deu. Vamos já encerrar, vamos continuando. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, Ele fez menção de passar adiante, mas eles esconderam: fica aqui conosco, porque já é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, Ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Irmãos, o que eu amo em Jesus é a simplicidade dele. Aqui fala que eles reconheceram Jesus quando Jesus pegou o pão, partiu, orou, abençoou, partiu e deu a eles. Eles reconheceram Jesus nesse momento. Eles não conheceram Jesus por ter ressuscitado morto. Eles não conheceram Jesus por ter curado cegos. Eles não reconheceram Jesus por ter
feito tantos sinais, prodígios e maravilhas. Não, eles conheceram Jesus. Você acha que você vai conhecer Jesus como? Com o coração cheio de ódio, de raiva, sem deixar o Espírito Santo fluir na tua vida, na tua casa, com a alma cheia de amargura, sem perdoar? Como é que você acha que vai conhecer Jesus? Vai, pastor, eu estou orando, sabe, eu quero assim, chegar perto de um caixão com 100 metros, o outro ressuscitar. E o pastor colocou aqui o propósito: 21 dias de oração e jejum. Isso aí para mim é pouco, eu vou fazer 60. Muitas vezes nós achamos que vamos conhecer Jesus assim, não? Enquanto nós não abrimos o coração e deixar Ele trabalhar e tirar aquilo que afasta a presença de Deus. Não se iluda. Depois lê Isaías 58. O verdadeiro jejum. Como é que Deus quer que nós façamos jejum? Leia. Você vai se assustar. Você que gosta de falar mal da vida dos outros, você que gosta de fazer fofoca, você que gosta de estar com a vida de todo mundo e não olha para a sua, você que é uma pessoa egoísta, arrogante, você vai ver o tapa de Jesus na sua cara. Porque muitas das vezes nós estamos sacrificando sem obediência. Deus quer o nosso sacrifício, mas primeiramente Ele quer a obediência. Obediência sem sacrifício é serviço de tudo. Estou dizendo que nós não precisamos fazer propósito, é bíblico, nós devemos fazer, mas muitas das vezes nós invalidamos os nossos propósitos com as nossas próprias ações e atitudes, pela dureza do nosso coração. E é nas coisas simples que Deus ele se revela, se manifesta. A Bíblia diz: se você não consegue amar, perdoar o irmão, você vê como é que você vai amar a Deus aqui no céu. Você quer milagres, maravilhas, prodígios? Deus tem. Mas primeiro, faça aquilo que deve ser feito. Porque Deus é amor, sem amor não há Deus. Não se iluda. Nós como igreja precisamos ter esse entendimento. Sem amor não há Deus. Se eu não consigo amar, se eu não consigo perdoar, eu não consigo entender Jesus partindo. Eu não consigo dizer. Mas você se coloca de pé em nome de Jesus. Quando Jesus parte do pão, ele some. Ele diz assim: olha, era ele mesmo. Quando ele estava falando, o nosso coração estava ardendo. Sabe, queridos, não é mérito de homens, mas eu sei que essa palavra ardeu no coração de Deus. Você chegou aqui esperando algo, Deus te trouxe outra coisa, que era o que você estava precisando. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você seja uma pessoa que não apenas tenha esperança, mas leve esperança a Deus. Nós somos sal, nós somos luz. Nós precisamos salgar, dar sabor e levar a luz de Deus aonde há trevas. Aí muitas das vezes as trevas não estão lá fora, às vezes nós estamos em trevas. Como assim, pastor? Como é que eu estou em trevas? Quando você não ama. Quando você não perdoa. Por isso que muitas das vezes você ora e Deus não te responde. Porque existem coisas que não foram resolvidas. E você acha que pode viver assim, a vida assim, e nada vai te acontecer na tua vida espiritual. Esse é o engano. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
seja em ações, preste atenção, isso aqui é uma chave, seja em pensamentos. Tem pessoas que hoje estão vivendo prisões espirituais por causa do fruto do seu próprio pensar. Estão cativos na mente. Estão cativos na sua alma. Feche teus olhos. O que morreu dentro do teu coração? O que acabou aí dentro da tua alma? O que você permitiu que o inimigo roubasse dentro do teu coração? Esses 21 dias de oração e propósito seu, ele vai se revelar na sua vida. E eu sei que Deus ele abriu os teus olhos para algumas realidades da tua vida, nas quais talvez você tivesse até colocado uma pedra e não quisesse mais nem tocar nisso. Mas o Espírito Santo sabe que esse assunto ele precisa ser resolvido e é hoje, é agora. Faça a sua oração. Você não precisa de mim, você não precisa de música, você não precisa de ninguém, você só precisa ser sincero. Como é que está o teu coração hoje? Como é que você está nesse caminho? Como é que está a sua fé hoje? Como é que está a sua confiança hoje? Pastor, eu só falo isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que me aconteceu. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que ressuscitaram o teu ser em Deus, a tua alma. Faça uma oração no seu lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui, Deus está nesse lugar, o Senhor está se movendo no nosso meio. Faça a sua oração. Olha Jesus partindo o pão agora aí com você. Esse negócio está queimando dentro de você, não é o pastor Júnior, não, é o Senhor. É o Senhor falando contigo. É o Espírito Santo vivificando você. É o Espírito Santo renovando a tua mente. Renovando a tua mente. Renova a sua mente agora em Deus. Pela palavra, pela presença do Senhor na tua vida. Pastor, eu não consigo acreditar, eu não consigo ter fé porque você está com a mente doente. Você está com a mente velha, envelhecida. Você precisa de uma mente nova, a mente de Cristo.